Olá, está no ar mais uma edição do programa Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4. Sou o jornalista Lucas Silveira e hoje o nosso tema vai ser a Constituição em Miúdos. Estamos recebendo aqui o Dr. Florian Madruga, ele que é presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, a ABEL. Ele também é representante do Senado Federal e está aqui conosco no programa. Também vamos receber o Dr. Aloísio de Brito Vieira, ele que é coordenador de edição técnica da gráfica do Senado Federal, também está aqui para falar com a gente sobre Constituição em Miúdos, uma ideia que leva a Constituição para as escolas. Dr. Florian, Dr. Luiz, é um prazer recebê-los aqui em Pouso Alegre nesse momento importante e também trazendo boas notícias aqui para o sul de Minas, né? Prazer nosso. Sem dúvida nenhuma, para mim é sempre uma alegria retornar aqui a Pouso Alegre, à Câmara Municipal, visitando aqui a Escola do Legislativo, e é daqui que surgiu esse grande projeto da Constituição em Miúdos, nascido aqui com a inspiração da Amador Macedo e sob os auspícios da Câmara Municipal, e hoje é um projeto de âmbito nacional. É isso que eu queria que o senhor comentasse para a gente, Dr. Florian, esse relacionamento. A ideia da Constituição em Miúdos nasceu aqui de Pouso Alegre, né? Exatamente. Foi na inauguração da Escola do Legislativo da cidade de Unai, lá no noroeste mineiro, e era uma coisa que já vinha chamando minha atenção, que a Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, que o ano que vem completa 30 anos da sua promulgação, ela, com esse título dado pelo Dr. Luiz Guimarães de Constituição Cidadã, na realidade ela é uma grande desconhecida do cidadão. Até porque a leitura da Constituição é uma leitura difícil, complicada, é uma leitura para quem conhece, principalmente de termos jurídicos, né, da parte de legislação. Então, o cidadão em si, ele não sabe nem como fazer a leitura da Constituição Federal. E tramitava na Câmara dos Deputados, naquela época, um projeto de lei do hoje senador Romário, em que ele, no projeto de lei dele, ele determinava a obrigatoriedade do estudo da Constituição nas escolas de primeiro e segundo graus. Inspirado nesse projeto de lei do senador Romário, então deputado, e em razão dessa dificuldade de se entender o texto da Constituição Federal, eu lancei um desafio lá nessa inauguração da Escola do Unai para os presentes e principalmente para Madu Macedo, que estava lá prestigiando também essa solenidade. E disse para ela: Madu, meu grande sonho é que a ABEL patrocinasse uma Constituição Federal para crianças, para que o jovem, o adolescente, a criança que estivesse no primeiro grau, pudesse se familiarizar com o texto da Constituição, para que ele pudesse também começar a praticar a cidadania. E através da Constituição que nós, cidadãos, temos consciência da nossa obrigação como cidadão e dos nossos deveres como cidadão. Ela olhou para mim e falou assim: vou pensar. E para minha surpresa, Aloísio, 2 meses depois, ela mandou por meio eletrônico um esboço do projeto da Constituição em Miúdos, escrito por ela, né? E eu fiquei tão encantado com aquele texto, eu fiquei impressionado, né, como ela conseguiu captar do texto legal, do texto da Constituição, uma história com 3 personagens em que eles navegam pelo capítulo da Constituição dos direitos e deveres do cidadão. E imediatamente eu liguei para ela, aqui em Pouso Alegre, e disse para ela: não, de minha parte o projeto está aprovado. Agora, se você me autorizar, eu vou levar ao conhecimento do Senado Federal, do primeiro secretário, que era o senador Vicentinho Alves, e ele aprovando, a gente vai imprimir a Constituição em miúdos e fazer o lançamento no próximo encontro da ABEL, que seria em Porto Alegre. Ela, logicamente, né, e aceitou, ficou muito feliz também. E aí, no encontro da ABEL, com todas as escolas do Legislativo do Brasil presentes,
eu comuniquei oficialmente o lançamento da Constituição em miúdos, que já estava em fase de elaboração, de impressão, de editoração lá na gráfica do Senado, para um lançamento oficial. Isso em que ano que aconteceu? Isso foi em 2013. 2013. Né? Foi no final de 2013. Em 2015, num outro encontro da ABEL, no primeiro semestre, na cidade de Vitória, nós fizemos o lançamento oficial, já com a primeira edição impressa no Senado Federal, né, e entregue a cada uma das escolas do Legislativo que estavam participando. E lá dentro do Senado, quando os senadores tomaram conhecimento, porque o primeiro senador que solicitou a impressão foi o senador Vicentinho Alves, e ele deu conhecimento aos demais senadores. E aí, meu amigo, a coisa tomou uma dimensão impressionante. Hoje, a Luísa pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque ele é quem coordena a área de publicações oficiais e técnicas do Senado e é quem detém o direito de publicação da Constituição em miúdos, lá pelo Senado Federal. É uma publicação que está sendo solicitada, extrapolou o âmbito do Senado Federal, né, Luiz? Exatamente. Hoje como está isso, Luiz? Olha, a Constituição em miúdos, ela, para você ter uma ideia, esse ano, nós colocamos praticamente todas as publicações oficiais em formato digital, com permissão de baixar em download gratuitamente, não só a Constituição em miúdos, como outras. A Constituição em miúdos teve 50 mil downloads. Foi recorde de todas as nossas publicações de serem baixadas. Os senadores viralizou isso no Senado. Todo senador está usando parte da sua cota para imprimir a Constituição em miúdos e distribuir em seus estados. Ou seja, é uma realidade para a democracia e para o parlamento brasileiro, a Constituição miúdo, criada pela Câmara Municipal, pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre, que o Senado tem a honra de ser parceiro. Nós estamos hoje já encaminhei para a Mônica e para a Madu a atualização dessa Constituição miúdos 1, com novos desenhos feitos por funcionários da Gráfica do Senado, funcionários dedicados, que passaram dias e às vezes noite tentando reinventar esses desenhos. Os arquivos já estão aqui, nós já estamos aptos a imprimi-la, e vai depender da Madu decidir quando será impresso para lançar, e tenho certeza que ela vai ser o sucesso que foi a primeira versão. E a Madu também me falou que está a segunda versão da Constituição em miúdo também ficando pronta, que será mais dedicada aos alunos do ensino médio. E não há dúvidas que o Senado será parceiro disso, porque é uma obra de importância para a democracia, para que o jovem conheça os seus direitos e os seus deveres. E tenho certeza que vai ser mais uma obra feita pela Escola do Legislativo Rômulo Coelho, que ficará marcado na democracia brasileira. E é uma honra eu poder estar à frente de um órgão no Senado que possa dar apoio e participar desse projeto. Bom, a gente vai continuar a nossa entrevista, eu só vou fazer um intervalo, já vamos falar mais sobre a Constituição em miúdos e essa grande ideia que foi se espalhando pelo Brasil todo. Rapidinho, a gente volta já. A flor dos campos, do Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira.
terra que me viu nascer eu sigo cantando. E Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Ok, estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, hoje falando sobre a Constituição em miúdos, recebendo aqui o Dr. Florian Madruga, que é o presidente da ABEL, e também o Dr. Aloysio Brito, que é o coordenador aí da gráfica do Senado Federal, ambos aí do Senado Federal aqui em Pouso Alegre, falando um pouco aí da Constituição em miúdos, e aproveitar o Aloysio também, Dr. Florian, como que é, Dr. Aloysio, nesse quesito, essa impressão e esse molde que tomou? Vocês tinham noção de que quando foi se apresentada uma Constituição para vocês em miúdos, para tentar atingir o público infantil, né, o público jovem, teria essa adesão geral do Brasil todo? Olha, como bem foi dito pelo Flória, não havia dúvida que faltava uma lacuna na ideia de passar o aprendizado da Constituição para os alunos do ensino fundamental e médio. Então, quando foi feito, o Flória foi o primeiro a ter o contato, eu posteriormente fiquei conhecendo, para dizer a verdade, fiquei conhecendo mais no final do ano passado. É algo que não há dúvida. Quando você folheia, quando você vê a maneira que aquilo foi feito, a didática usada, não haveria dúvidas que os senadores se encantariam com a obra e a usariam para distribuir no seu estado através das cotas gráficas que ele tem. Então, para mim, desde a primeira vez que vi, não havia dúvida. Como não há dúvida em saber que a nova edição, segunda edição para o ensino médio, será um sucesso também. Doutor Florian, a gente percebe que a população adulta ela não tem um conhecimento da Constituição. E a ideia de atingir o jovem para que ele já venha conhecer a Constituição é uma vantagem também, né? E ele pode, a gente vê várias gincanas do saber envolvendo aí a Constituição em miúdos, isso auxilia o jovem a crescer mais consciente, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê o seguinte, o Brasil é um país onde os brasileiros leem muito pouco. Quer seja qualquer tipo de literatura, o índice de leitura no Brasil é muito baixo. A Constituição Federal, principalmente, é um livro que a maioria dos brasileiros, por incrível que pareça, desconhece a existência da sua própria Constituição. Eu já fiz teste em várias palestras que eu tenho dado em diversos lugares do Brasil e pergunto para os participantes, os presentes nos auditórios, quem já leu a Constituição. 99% diz que nunca abriram a Constituição. Veja só. O livro principal que regra a vida da gente, do cidadão, é a Constituição. Né? A nossa vida é toda moldada ali dentro. Pois bem, por quê? Aí você vai analisar vários fatos. Primeiro, que é uma leitura difícil de ser entendida pelo leigo. Segundo lugar, não há estudo da Constituição nas escolas. Nem no ensino fundamental, nem no médio e no superior, somente nos cursos de direito, no semestre em que se estuda direito constitucional. Que ali o futuro advogado toma conhecimento do texto da Constituição. Então a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, ela não é estudada nas escolas. Ela não faz parte dos livros de cabeceira dos cidadãos. Ela não está nas residências, não procura nas bibliotecas particulares
dos cidadãos, você não encontra o exemplar da Constituição Federal. Então, a ideia da Constituição Miúdos é justamente isso. Primeiro, despertar na criança o interesse pela leitura, porque é uma leitura lúdica, é um texto legal transformado numa leitura lúdica. Então, despertar na criança, no pré-adolescente, esse desejo de ler e de gostar daquela leitura. Em segundo lugar, é fazer com que realmente ele entenda que ele, como cidadão, ele tem dois pilares em que ele tem que se sustentar durante a sua vida. O pilar dos deveres e o pilar dos direitos, né? dos direitos e das suas obrigações. Então, essa Constituição em miúdo vai fazer com que o aluno, o estudante, o jovem desperte para isso. Tanto é que em várias cidades, tanto do sul quanto do centro-oeste, do norte e nordeste, tem as prefeituras, os prefeitos têm adotado o estudo da Constituição em miúdos na grade curricular das escolas de primeiro grau. Isso começou também aqui em Pouso Alegre, e já há várias cidades no Brasil pedindo esse projeto que foi implantado aqui em Pouso Alegre, esse decreto do prefeito, né, para que eles também façam nas suas cidades isso. Eu acredito, e eu conheço bem essa parte do Poder Legislativo brasileiro, de todos os estados, que a Constituição em miúdos talvez seja o que de mais importante aconteceu no Poder Legislativo brasileiro nesses últimos 30 anos. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Sem nenhum tipo de marketing. Com certeza. Sem divulgar em lugar nenhum esse trabalho nosso. Nós já temos hoje, como a Luísa acabou de dizer, a quantidade de pedidos que ele recebe diariamente, de todas as partes Exatamente. do Brasil, de exemplares impressos e em meios digitais da Constituição em miúdos. Hoje mesmo, vindo para cá, nós recebemos um telefonema lá da Câmara Municipal de Marabá, no Pará, da Escola do Legislativo, a diretora solicitando exemplares da Constituição em miúdos, porque o prefeito da cidade vai também decretar lá o estudo da Constituição em miúdos nas escolas municipais de Marabá. Isso tem acontecido em várias outras cidades. Quer dizer, muito recente isso. Recente, na realidade. não há retorno mais. Não há retorno. Não há retorno. Então, eu reputo, talvez, olha, eu tenho 43 anos de trabalho no Senado Federal, eu nunca vi nenhum fato que tenha repercutido tão positivamente dentro do Poder Legislativo como a Constituição em miúdos. E agora, para vocês, tanto para o Dr. Luiz como para o Dr. Florian, quais são as expectativas para o futuro dessa geração que está tendo contato com a Constituição em miúdos? O que vocês esperam isso a um longo prazo, 10, 15, 20 anos? Bom, eu e o Florian, nessa caminho de São Paulo para cá de carro, estavam até conversando sobre a situação que o país se encontra, né? Tivemos um impeachment traumático para a democracia, estamos vivendo uma situação caótica fiscal, e a gente vinha conversando, a única maneira de se mudar, de o Brasil sair desse atoleiro que se envolveu, é com o envolvimento da sociedade. Então, sem a sociedade progredir, e para a sociedade progredir, ela tem que aprender, ela tem que estudar. Então, a Constituição em miúdas, as escolas do Legislativo e toda iniciativa educacional é o caminho para o progresso. Então, uma obra como essa leva o quê? Aos jovens a conhecer seus deveres, seus direitos e acabar incentivando os pais a fazer o mesmo, incentivando a sociedade a estudar. Nós temos que pensar na educação como um todo, como uma mudança social. Não há saída para o Brasil se você não avançar no estudo, não avançar na educação. E, obviamente, no caso específico que conversamos, é o estudo da democracia, é o estudo da sua lei maior, no caso a Constituição. E daí nós vamos abrindo frentes para estudar orçamento público, estudar licitações, direito civil e etc. Agora, o princípio é a Constituição, porque todas as outras saem dela. Então, eu acho que o caminho que a gente vê com essas iniciativas, com o que eu vejo das escolas legislativas e tribunais de contas, é um avanço na área educacional que já vai tarde, tá? Mas nunca tarde demais, está na hora. Então, a gente entende, eu entendo, nós conversamos sobre isso, que é uma mudança da sociedade. Não existe salvador da pátria, tá? E se pensarmos bem, toda a sociedade que achou em um homem o salvador da sua nação,
de uma das maiores ditaduras do mundo. Nós temos que fortalecer as instituições. Nós não temos que acreditar no homem. Não é o fulano que vai ser eleito que vai salvar o Brasil. É as instituições fortes, com credibilidade e com a sociedade participando que nós vamos mudar. Olha, eu tenho uma excelente expectativa a respeito dessa nova geração que está surgindo no Brasil agora, né? Esses jovens que hoje têm acesso à tecnologia de ponta, à comunicação instantânea, né? Eles sabem de tudo que está acontecendo, em qualquer lugar, a todo instante, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. No caso específico do Brasil, eu acredito que depois de uma crise, sempre surge um novo caminho, uma nova ideia, uma nova esperança. Eu vejo o jovem de hoje muito mais conectado com a realidade do que de um tempo atrás. Acredito que se o governo brasileiro, e quando eu falo governo brasileiro, eu estou falando do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, se conscientizarem essas três áreas, e o que há de mais importante no país, a educação, nós vamos mudar o país. E os jovens estão aí esperando isso. Eles querem mudança. A grande verdade é que a educação nunca foi levada a sério no Brasil. Se fala assim, tudo quanto é tipo de reforma, né? Reforma política, reforma tributária, reforma disso, reforma da saúde. Mas a principal de todas é a educação. Se nós aproveitássemos esse ano de 2018, que é o ano em que a Constituição completa 30 anos da sua promulgação, e o governo realizasse no Brasil todo grandes eventos, grandes momentos, grandes manifestações baseadas no texto da Constituição Federal, naquilo que tem de bom para o cidadão, de mais importante para o cidadão, nesses dois pilares que eu falei agora há pouco, os dos direitos e dos deveres, eu acredito que a gente vai acelerar mais ainda essa mudança no Brasil. A mudança, a reforma da educação, ela tem que caminhar a passos largos, porque nós não podemos perder mais tempo, né? Mas só há esse caminho e não há outro para o Brasil, o caminho da educação. A Constituição, em miúdos, é a grande vereda para que nós possamos trazer os jovens, principalmente para dentro das casas legislativas. Eu acho que a mudança do país, o amadurecimento do país, passa pelo poder legislativo, que é o poder que regula tudo que acontece na nossa vida, é o poder que legisla, é o poder que fiscaliza o outro poder, o executivo, é o poder onde a voz está permanentemente aberta, tanto é que se chama-se parlamento, é onde estão os representantes realmente eleitos pelo povo, são os vereadores, os deputados estaduais e federais, os senadores da República. É lá que se discute os grandes temas nacionais, é lá que surgem as leis. E eu acredito que despertar no jovem o interesse pela política é de fundamental importância para que a gente comece a tirar o Brasil da Lava Jato para ser o Brasil de alma limpa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter cidadãos plenos, não meio cidadãos. Cidadãos conscientes de que nós temos um país que tem que ser respeitado. E só se respeita o país com cidadania. Bom, nós conversamos hoje aqui com o Dr. Florian, o Dr. Luiz, eles representam o Senado Federal e estiveram aqui no nosso programa falando aí sobre a Constituição miúdos, que nasceu aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre, da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, e tomou conta aí de todo o Brasil. Quero agradecer a presença do Dr. Luiz e do Dr. Florian aqui no nosso programa e sucesso mais uma vez e que essa Constituição atinja mais e mais pessoas jovens que possam mudar o nosso país a um futuro bem próximo. É um prazer estar aqui, representando o Senado e falando sobre esse projeto. Agradeço muito a receptividade e a oportunidade. E que surjam novas ideias aqui na Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, para que o Brasil possa seguir em frente e ser o país que todos nós queremos. E eu agradeço aí a audiência, o carinho de todos vocês que acompanharam o nosso programa e até a nossa próxima edição.